Rogério, não tá fácil pra ninguém, hein? Muito boa noite pra você, seja bem-vindo ao Troca de Passes. Vamos falar muito sobre esse empate lá em Mirassol e Cruzeiro 1-1. Tô aqui com Carlos Eduardo O Mansur e com o Ramon. Vamos começar a falar de tudo que rolou no final de semana, especialmente desse jogo Cruzeiro e Mirassol e Cruzeiro. Tudo bem, Mansur? Boa noite. Salve amigos, salve rapaziada, aqui é o Vé Raposo, né, do canal Cruzeiro Vé Raposo, e vou reagir aqui aos donos da bola e o troca de passe, né? Troca de passe falando sobre o jogo de ontem, e os donos da bola falando sobre possível saída de Gabigol, sobre um pedaço da entrevista do Leonardo Jardim, tudo isso e muito mais nesse vídeo agora. Mas antes, deixe o like, comente e compartilhe. E se tiver aí, hypar, na hora que se der o like para esse hypar, hype o vídeo. Você tem 3 likes gratuitos semanalmente. Você ajuda a distribuir o vídeo para outras pessoas. Ajude o Vé Raposo, não custa nada. Vamos ao vídeo. Oi, tivemos um bom jogo hoje em Mirassol, né? Pela qualidade das duas equipes, o que elas estão mostrando até agora no campeonato. Foi dentro daquilo que você imaginava, ficou aquém, enfim. Diga o que quiser, Mansur. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Ramon. Todo mundo que assiste o Troca. O jogo, na verdade, me esperava mais do Cruzeiro. E acho que o Mirassol, depois do início ali de 15, 20 minutos em que ele teve dificuldade no jogo, ele passou, foi crescendo gradativamente e acho que fez o segundo tempo claramente melhor do que o Cruzeiro. Conseguiu o empate e podia até ter saído vencedor do jogo. E aí a gente tem uma questão sobre os efeitos desse resultado. Eu estava olhando, o Campeonato Brasileiro, desde que ele começou a ser disputado em pontos corridos com 38 rodadas, em 2006, ele demorou até 2000. Pois é, né? No jogo de ontem, o Cruzeiro esteve muito bem no primeiro tempo. Jogou bem no primeiro tempo, o jogo foi muito igual, mas o Cruzeiro foi melhor no primeiro tempo. Inclusive fez gol, teve um pênalti, na minha opinião, é um absurdo, o cara fez uma manchete, né, na bola, o VAR não colocou, vou falar sobre isso depois. E o Cruzeiro acabou no segundo tempo cedendo espaço e tomando sufoco danado e sofrendo empate, quase sofrendo a virada, né? Então assim, o Cruzeiro precisou de muita raça para segurar aquele empate, que apesar de tudo não foi o maior resultado, mas poderia ter sido melhor. Vamos continuar assistindo ao vídeo. Para a gente ter a primeira campanha de 80 pontos no campeonato, que foi do Cruzeiro em 2014. Tá? Então foram 8 temporadas sem que nenhum time conseguisse chegar aos 80 pontos. De 2014 para cá, caso essa temporada confirme a sensação de que de novo o campeão vai bater mais do que 80 pontos, porque o Flamengo chega na metade do caminho com 43, então uma possibilidade grande, essa seria a 8ª das últimas 11 temporadas em que o time campeão brasileiro teria mais do que 80 pontos, aproximando o Brasil das principais ligas da Europa, em que você tem qual traço alguns clubes que economicamente se impõem muito aos outros e tem acabam tendo uma pontuação mais alta para ser campeão. E em alguns países uma pontuação muito baixa de quem cai. Isso ainda não é uma questão brasileira, que precisa fazer muito mais. Isso significa o quê? Que o Cruzeiro chega a esse momento com uma vitória em 5 rodadas. É o bastante para ele criar um espaço para os líderes, porque os líderes estão marcando um compasso no campeonato, um ritmo, que você precisa pontuar muito para seguir. E eu não acho que o Cruzeiro, nesse momento, esteja fora de cogitação o Cruzeiro. Mas ele já se coloca numa situação com 5 pontos atrás do Flamengo, um jogo a mais, ou seja, potencialmente podendo chegar a essa diferença a 8, que não é simples. Dois a menos que o Palmeiras, isso, que tem 39 pontos. Isso, né? O Palmeiras pode fazer isso. E 2 a menos que o Bahia. Exato. E está atrás do Cruzeiro. Só o Cruzeiro dos primeiros colocados fez 20 pontos. Fez 20 pontos. O Cruzeiro é o único dos 6. Bom, com relação ao pênalti, gente, eu já nem falo mais, tá? Nem falo mais sobre a arbitragem, porque eu já cansei de falar que em jogo do Cruzeiro, quando tiver o Cruzeiro jogando, não pode ter juiz de estados onde o Cruzeiro disputa com esse time uma melhor posição no campeonato. Não pode. Tem que ser do Acre, do Amapá, do Pernambuco, do Piauí.
da caixa o prego, mas não pode ser por causa de conflito de interesse. Qualquer erro fica suspeita. Então, para não ter suspeita, não pode ter. Eu cansei de falar que o Cruzeiro tem que vetar determinados juízes, tem que vetar, etc, etc, etc. Isso serve para o jogo lá do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil. Se não tomar uma providência, não trouxer um juiz, se possível até de outro país, nós vamos ser garfados por erros mesmo, por erros. Eu vou usar o termo errado. Os primeiros colocados com 20 jogos. Por ter Então, não erros é contra a simples gente. você Né? do Precisa tomar essa Cruzeiro no providência início o mais do rápido jogo. possível. A gente tem o lance para mostrar para vocês aí. A bola acaba sendo batida pelo José Aldo ali, né? Quase um lance de vôlei ali dentro da área do Mirassol. Eu confesso que a hora que aconteceu o lance, falei, não tem como, vai não chamar, né? Porque foi um soco praticamente na bola. Claro que me pareceu absolutamente involuntário. E a cara do José Aldo, logo depois que ele toca a mão na bola, ele se entrega, ele faz aquela cara assim... Dancei. Né? Põe ele falando aí pra nós, Andrezão. Em primeiro lugar... Agora, coloquei só um trecho aí dessa entrevista do Jardim, porque o diálogo é sempre o mesmo, né? Acho o Jardim um grande treinador, mas assim, ele reclamar que estava assim, 6 jogadores que o time sentiu, a culpa não é de nosso torcedor nem da diretoria. Ele o tempo todo fala que ele quer trabalhar com um elenco enxuto com 27 jogadores. Isso aí é, sem sombra de dúvida, é a responsabilidade dele. Então ele que dorme com esse barulho, porque agora quando falta não tem. Porque, e outra coisa, tem que dar mais rodagem para outros jogadores, né? Faz jogos, treino na toca, já cansei de falar isso com os jogadores que não foram aproveitados, mas não faz. Aí quando precisa fica nesse sofrimento todo. Vocês sabem as nossas limitações para este jogo. Tivemos 6 jogadores que normalmente jogam de fora, não é? Os 2 laterais, mais o Kaique, mais o Romero, mais o Christian, mais o Marquinhos também. E tivemos que arranjar a equipa da melhor forma. Okay? E a gestão da equipa nas substituições, mais do que da ordem estratégica, foi ver até como é que eles aguentavam, que é para a gente mudar. Com certeza que se tivéssemos hoje mais um médio no banco, eu tinha tirado o Lucas mais cedo, porque o Lucas estava com dificuldade. Eu tinha tirado um lateral esquerdo, eu tinha tirado também os nossos laterais, um esquerdo e um direito, porque estavam já com alguma dificuldade. E eu não podia gastar as substituições antes de terminar o jogo, não é? Então, se eu faço as substituições antes e depois o Pratos, como foi no Fluminense, faz-me aquele sinal que vocês sabem, aquele que roda assim, que não pode aguentar mais. Ou o Jonathan na direita também não pode aguentar mais. E tivemos que gerir até aguentar até ao fim. Quando chegou a 5 minutos do fim, já não tínhamos nada para fazer. Eles foram aguentando no sofrimento, na dor. E foi isso que disse aos jogadores. Hoje não foi um grande jogo de futebol, foi mais no sofrimento, na dor. Tínhamos muitas limitações. E essas limitações tivemos que gerir da forma que gerimos. Sabíamos que havia jogadores que não têm jogado que não iam aguentar mais de 60 minutos. Aguentamos o Wallace o tempo dos 60 minutos, 65. Se eu sou o Gabigol, eu ia ficar puto ontem de ver o Lautaro entrar e eu é não um entrar. absurdo o Gabigol não jogar Ainda bem que o ontem. Léo Jardim tem esse controle e ainda bem que o Gabigol voltou pra casa, eu imagino, tranquilo. Não, Porque, tranquilo, não, ele deve estar não sei. tranquilo, você não acha, não? Eu acho que ele deve estar tranquilo. Porque se eu tivesse no lugar do Gabigol, eu fui contratado para ser a... Com relação a Gabigol, gente, eu sinceramente, ontem eu não pude transmitir por problemas familiares, mas quando eu vi, nada contra o Lautaro Dias, tá? Nada contra o Lautaro Dias, nada. Mas quando eu vi o Lautaro Dias sendo colocado e o Gabigol assistindo o jogo, eu pensei comigo, poxa, tem alguma coisa errada. Por que esse cara não põe o Gabigol? Ou o Gabigol vai ser negociado, não pode jogar, porque já está prometido para um outro lugar, aí só esperando abrir a janela. Alguma coisa tem, porque não justifica o Gabigol ser reserva do reserva. Isso não passa na minha cabeça, não passa. Preciso que alguém me explique isso, né? Mas não vai explicar. Que chegue alguém e diga, ó, o Gabigol não está jogando por causa disso, disso e disso. Mas não tem explicação. Como pode o Gabigol, um matador, ficar na reserva do reserva? Né?
Agora, tem a notícia de que o mundo árabe quer o Gabigol. Pô, ele vai embora. Porque vai ficar aqui comendo banco, com todo o respeito do Lautaro Dias? Não tem como, não tem explicação. Isso é ilógico, irracional. Não tem lógica. Tem que explicar o que está acontecendo, o porquê que esse rapaz não joga. Ok? O cara do time. Tava isso no contrato? Não, Isso no contrato? Não, pode não estar. Mas eu. Promessa, né? Eu sou o Gabigol. Promessa, ninguém promete isso, não. Mas eu Claro sou. que promete. Eu sou o Eu te Gabigol. prometi um monte de coisa e não cumpri. Aqui, ô El. Você vir pra cá? Ô, El, quando eu sou o Gabigol, eu sou apresentado lá no Mineirão. Eu, Gabigol, eu imagino que eu vou ser o cara. Eu não. Pois é, né? E ontem, né, o Cruzeiro acabou deixando escapar uma vitória, né? E tanto por erro de arbitragem, como também por, assim, queda de produtividade do time. Né? Isso tem acontecido há bastante tempo, né? Não é, tanto são 5 jogos, o Cruzeiro teve uma vitória, né? Então o Cruzeiro precisa de rever esses conceitos. O time não é ruim, o time não é mal treinado, mas de repente mudar o foco, administrar o jogo no primeiro tempo e jogar com tudo no segundo para ganhar o jogo. Porque chega no segundo, cansa, desgasta, é natural. Assim, eu estou muito satisfeito com o time do Cruzeiro, mas a gente precisa de encontrar uma solução melhor. Uma solução, né? O Cruzeiro vai ter 2 jogos agora. Um é contra o Internacional, que é um time que não está bem, vai ser uma retranca tremenda. Precisamos de furar a retranca e ganhar do Inter. Depois tem o São Paulo, que é um calo na vida do Cruzeiro, e precisamos de ganhar esses 2 jogos, custe o que custar. Precisamos vencer esses 2 jogos, mas precisamos também de mudar a mentalidade. Se você pegar a entrevista do Léo Jardim, comparar, são todas iguais. Né? Se o time está com pouco jogador, é ele que quer trabalhar com pouco jogador. Né? Se o ataque do Cruzeiro está sofrendo problemas, é porque ele não quer escalar o Gabigol. É a minha opinião. O Wallace, né, a gente já viu que não dá certo. Por que não testou um outro jogador da base? Por que não tem coragem? Só um exemplo. Treinou-se a semana inteira com o lateral direito do sub-20. Treinou-se a semana inteira com o jogador do sub-20. Na hora do jogo, coloca um zagueiro improvisado. Então, são essas coisas que precisam mudar. Mas, no geral, o time está bem. Acho que não tem que ligar o alerta, porque é muito importante galgar pontos no início agora para ter gordura para queimar. Podemos queimar gordura agora não, porque a gordura se queima no final, ok? Grande abraço, deixe like, comente, compartilhe, ajude o canal. Fui!